Certo, meus irmãos? Então, já deu tempo aí de buscar uma água. E agora podemos, então, nos assentar. Como os irmãos sabem, nós temos andado aqui pelo mês de janeiro, pensando sobre igreja, né? O que é ser igreja? Parece que tudo vai colaborando para que a nossa reflexão em torno do que é ser igreja vá ficando mais, o caldo vai ficando mais grosso. Se você pegar o devocional e o devocionário, você vai encontrar ali os primeiros dias falando sobre isso. Os devocionais na carta de Coríntios, na primeira carta, também estão voltados para isso, né? Na verdade, estamos convocados a pensar no que é ser igreja por todo ano a olhar para essa carta aqui, a carta primeira aos Coríntios. Então, nós temos usado como base, né, o livro Igreja é Essencial. A editora Fiel, inclusive, por um tempo aí, se você fizesse seu cadastro, você conseguia receber esse livro aí gratuitamente no seu e-mail, em PDF, né? Inclusive, eles pedem para que você não repasse o PDF, mas para que cada um faça o seu cadastro e aí receba gratuitamente. Essa é a maneira que a editora Fiel costuma fazer, né? Você não baixa o seu PDF e manda para todo mundo. Cada um precisa ir lá fazer o seu cadastro e aí receber o seu exemplar gratuito. Mas eu acredito que já passou isso. De qualquer forma, você encontra o livro à venda aí. Acho que não passa de R$40 esse livro aí. Igreja é Essencial. E nós temos nos baseado, então, neste livro para refletir. Então, irmãos, ainda mais que estamos num número reduzido aqui, né, claro que prejudica um pouco quem está em casa, mas tem um microfone ali, enfim, se você desejar falar e edificar aqui, então estamos num ambiente, vamos dizer assim, de aula, né, onde você pode falar, embora nesse formato aqui a gente fica mais inibido, mas se tiver que falar, fale, tá? Então, na semana passada, e aí, Fábio, por favor, pode deixar o conceito que nós temos visto aqui, que está no livro, né? E este conceito sobre o que é igreja. A cada semana a gente está olhando então para uma parte uma frase aí desta definição. E na semana passada nós começamos a falar um pouco sobre o propósito, né? Nós já vimos basicamente o que é, se bem que o propósito também está nessa definição sobre o que é, né? Mas a igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo. Nós já vimos isso na primeira aula. Na segunda, nós começamos a olhar ali para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Então, nós já vimos na semana passada este primeiro propósito, que é a proclamação, né? Então é um grupo de cristãos, nós, que se reúne como uma embaixada num lugar específico. No nosso caso é aqui em Taguatinga, na Igreja Betel. Esta é a igreja local. E somos uma embaixada. Então essa ideia a gente já viu, as pessoas deveriam entrar aqui e poder experimentar um pouquinho, né, do que nós representamos nesse mundo. Nós somos a embaixada do reino de Deus aqui, né? Então, o propósito desta embaixada, a proclamação das boas novas e os mandamentos de Cristo. E aí nós olhamos para a centralidade do ensino, e a gente pôde falar um pouquinho sobre a importância da pregação expositiva, que é o que a gente tem se colocado, pretendido fazer aqui, né? O que é pregação expositiva? É você pegar um determinado livro ou carta da Bíblia e você vai olhando versículo por versículo, do começo ao fim. E aí você vai expondo, né, aquele texto, e aí isso nos ajuda a estar bem amarrados com relação ao contexto das coisas. Então o nosso propósito tem a ver com esta proclamação. E aí a gente viu como é importante você fazer parte, você simplesmente comparecer de forma presencial. Você colabora para que essa proclamação ocorra de uma maneira correta. Depois, um segundo propósito que nós vimos é o afirmar uns aos outros como cidadãos deste reino, desta embaixada, vamos dizer assim, né? E aí nós olhamos para a autoridade da igreja,
Que autoridade é essa? Uma autoridade que nos foi dada pelo próprio Deus para reconhecer qual que é a mensagem verdadeira, né? E não só para isso, mas também para reconhecer aqueles que confessam verdadeiramente essa mensagem. Então, igreja, fazer parte de uma igreja local não é oba-oba, né? Não é brincadeira, é um comprometimento, primeiro que começa com Deus, e depois um comprometimento de mutualidade, de me importar com você e você comigo, né? Então, a igreja tem autoridade dada por Deus para isso, para dizer o que é, com base nas Escrituras, e para dizer quem é e quem não é, embora a gente não tenha uma máquina raio-x para saber quem é salvo e quem que não é. E daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre disciplina bíblica, partindo de um pressuposto de que a igreja local, ela pode, apesar de ter essa autoridade, ela pode errar em virtude disso. Nós não somos Deus, e você cumprir, como a gente vai ver, todo o processo de Mateus 18, não significa que você está desligando alguém no sentido de salvação ou coisa do tipo. A igreja local, ela erra. Entretanto, contudo, apesar disso, nós temos uma autoridade para dizer qual é a regra de fé, e isso está estabelecido na palavra, e para dizer quem está de acordo e quem não está de acordo. Isso dentro de um compromisso com a igreja local. E é aqui que a gente precisa orar, clamar a Deus, para discernir como que tem que ser o nosso procedimento. E vamos ver isso, tentar desenvolver isso um pouco nesta manhã. Então hoje nós vamos olhar para esse terceiro propósito aqui que está no nosso conceito. Um propósito apontado pelos autores do livro Igreja Essencial. Ele também está aqui está aparecendo aqui esse propósito ou não? Não, né? Então, beleza. Então, a igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada, e a sequência desse conceito é para evidenciar o amor e a santidade de Deus. E aqui nós vamos falar um pouco sobre essa importância e a necessidade da disciplina bíblica como um dos fatores que nos permite evidenciar o amor e a santidade de Deus. A disciplina bíblica, então, claro, existem outras maneiras da igreja, de nós, evidenciarmos o amor e a santidade de Deus? Certamente que sim, mas hoje nós vamos olhar dando ênfase para este aspecto. A disciplina eclesiástica é um desses fatores, e nós vamos olhar um pouquinho para ela. Mas antes disso, antes da gente olhar para esse terceiro propósito que aparece aqui no nosso conceito, antes disso, convém olhar para a próxima frase aí desse conceito teológico, né? Para proclamar, para afirmar, para evidenciar o amor e a santidade de Deus. E aí eu quero, antes de olhar para esse terceiro propósito, a evidência do amor e da santidade de Deus, olhar para essa outra sentença ali. Por meio de um povo unificado e diverso. O proclamar, o afirmar e o evidenciar, eles se dão por meio de um povo unificado e diverso. Talvez venha acrescentar um pouco o que nós ouvimos aqui já pela manhã com o Neto, em 1 Coríntios 1, do 10 ao 17. Então, como amar membros que são diferentes? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Louvado seja Deus. Alguns são bem diferentes de nós mesmos, da maneira como fomos criados, da nossa maneira de pensar. E nós gostamos de estar perto de pessoas parecidas com a gente. Né? É aquela ideia da afinidade, né? Então você naturalmente, você está ali, daqui a pouco já está um na casa do outro, você sai, você faz, porque você tem afinidade. Nós gostamos de estar perto de pessoas que pensam um pouco do mesmo jeito que a gente, que vão contribuindo para isso, né? O mundo, todo o ser humano gosta disso, né? E nós nos sentimos confortáveis em padrões familiares e previsíveis. Então, pessoas assim, né, que gostam de estar perto de pessoas parecidas, querem estar com pessoas que gostam do mesmo estilo de ensino,
que têm as mesmas preferências musicais, que fazem as mesmas perguntas, talvez sobre casamento, sobre paternidade, sobre namoro. E é por isso que nós precisamos, então, e o que os autores nos instigam nesse livro, é a necessidade de nós redescobrirmos a igreja como a comunhão dos diferentes. Então, a congregação local é onde Jesus nos ensina a amar todos os tipos de pessoas, até mesmo os nossos inimigos. Mas como assim inimigos, né? E aí eles apontam para essa ideia, a própria escolha dos apóstolos, dos 12 ali, depois dele ter andado com aquela multidão, com as multidões, Jesus seleciona 12. Vamos nos deter olhando para a personalidade e para quem eram esses 12. E aí nós vamos ver como que Deus junta os diferentes para um propósito que diz respeito à glória dele. Então a própria escolha dos apóstolos fala muito a nosso respeito também, né? Somos totalmente diferentes. Então precisamos redescobrir essa comunhão dos diferentes. Jesus, ele reuniu pessoas que não seriam amigos naturais ou aliados no seu dia a dia ali, né? Então, próprio Mateus, nós sabemos, ele era um publicano, ele fazia parte do povo, era um judeu, mas que servia, né, aos interesses ali de Roma, cobrando os impostos, inclusive, né, o povo era oprimido em relação a essas questões, mas Jesus, então ele era odiado pela galera, pelos judeus, né, como um traidor, ele era visto como um traidor. E aí Jesus chama esse homem, esse coletor de impostos aqui, esse publicano. E Jesus também chamou um outro homem chamado Simão, que todos conheciam ali como o Zelote. E aí o partido dos Zelotes, ele trabalhava de forma violenta, se opor ali à ocupação romana. Então eles eram um grupo nessa sociedade que está indignada com a opressão romana, e eles estão, talvez, pelas ruas quebrando tudo, para deixar claro ali que não concordam, né? E então esses homens, esses zelotes, eles se ressentem com os fariseus, que também são do povo judeu, né, claro. E aí esses fariseus estão ali meio que coniventes com aquela briga, com aquela guerra, né, com aquela opressão, vamos dizer assim. E meio que eles não fazem nada para mudar aquela realidade, na perspectiva, inclusive, dos zelotes. Então, estes homens, Simão, ele não gosta dos fariseus. Mas eles odiavam mesmo, eram quem? Os colaboradores. Né? Porque, além de não fazerem nada, vocês ainda estão oprimindo, cobrando os impostos do povo de Deus. Vocês são povo de Deus, estão ajudando, então, né? E Jesus... Então, os zelotes, eles odiavam os cobradores de impostos. E o que Jesus faz? Ele vai lá e chama o coletor de impostos. E ele vai lá e chama um cara dos zelotes. E bota tudo no mesmo quadradinho e fala, bora andar junto, que eu tenho um propósito aqui, que não diz respeito nem a você nem a você, diz respeito a um reino que não é daqui nem de agora, no futuro ainda vai ter implicações, né, mas é um reino que traz outras perspectivas eternas. Então, imagina este contato inicial, né, entre esses dois homens aqui, entre Simão e Mateus. Como é que não foi, né? Exatamente, é juntar pessoas, talvez, com conceitos bem distintos, e nós temos isso na igreja, né? Conceitos políticos distintos, e de vários outros tipos, né? Então nós temos, e nós precisamos aprender a conviver, né? O que a gente tem visto hoje, e a gente até mencionou, acho que semana passada, é que não só a pandemia, mas também as questões políticas têm contribuído para que a igreja vá vivendo de forma segmentada, como a gente foi alertado hoje no devocional, né? Então, sim, existem diferenças políticas, N diferenças, né? Somos diferentes, né? Agora tem algo que tem que se sobrepor a essas diferenças, e este algo é o próprio Evangelho, né?
Mas Jesus, Deus faz essas coisas, Ele junta, né, os diferentes, e já começa desde o princípio Jesus fazendo isso aqui. Jesus chamou esses dois homens, Ele amava esses dois homens, e Ele dedicou anos da sua vida ensinando a estes dois homens sobre o reino de Deus, que transcende todas as divisões terrenas. Então, o cristianismo, ele era atraente às pessoas ali de todo o Império Romano, por quê? Porque Jesus unia pessoas que normalmente não iriam se associar. Então ele chama escravos, ele chama livres. Ele chama pobres e ele chama ricos. Ele chama judeus e ele chama gentios. Pessoas, inclusive, né, esses dois grupos, os judeus e os gentios, todo aquele que não faz parte da nação de Israel, eles realmente nem se... Né, lembra que os apóstolos carregam um cestinho para não correr o risco, né, de se contaminar com coisas que não vinham de Deus ali. Havia essa separação, né, o gentio tido como alguém impuro. Mas Deus chama gente de todo tipo. Então, esse tipo de comunidade, nós lemos ali, né? Na página 127 aí do livro, você comprou. Esse tipo de comunidade, essa comunhão de diferentes unidos somente por Cristo, é o que precisamos redescobrir na igreja. E é o tipo de comunidade que ameaça o status quo do mundo. Essa comunidade é construída sobre o amor mútuo e a crença em Jesus Cristo. Então, apesar de sermos diferentes, a nossa unidade deveria impactar o mundo. Mas como pode? Peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Como pode? E aí, o fato de nós sermos distintos deveria impactar o mundo. O que une esse povo tão diferente um do outro? Né? E talvez no último dia mesmo é que nós vamos ser impactados quando nós estivermos diante do nosso Deus com gente de toda a tribo e nação. Imagina, a gente passou a caminhada toda cristã ouvindo sobre isso, né? Gente, toda a tribo. Um dia, irmãos, nós vamos estar lá diante dele. E tu vai olhar para o lado assim, ó, vai fazer um giro de 360. E você vai ver gente de toda a tribo e nação. E eu acho que vai estar todo mundo misturado. Não vai ter a ala, o gueto tal, não. Vai estar tudo misturado. Louvado seja o nosso Deus por isso, né? Lá em Efésios 4, 1 a 6, nós temos Paulo rogando novamente, né? Ele fala: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Somos diferentes e temos um dever, que é preservar essa unidade que temos no Espírito de Deus, para que o mundo reconheça que somos e que pertencemos a Ele. Então, irmãos, considere o outro superior a si mesmo, né? Cuidado aí na maneira de interagir, sobretudo em grupos de WhatsApp, redes sociais, né? A gente perde de vista ali qual que é o nosso propósito muitas vezes, né? Não que não possamos discutir todos os assuntos, inclusive política, mas talvez o mais sábio seja você fazer isso face a face, considerando o outro, considerando a opinião do outro a respeito. É claro que a cosmovisão cristã precisa estar impregnada
Então, em você, né? Então, cuidado, porque não se trata apenas da sua opinião. Um cristão deve opinar tendo sido lavado pelo sangue de Cristo na renovação mesmo do seu pensamento, não andando segundo o curso deste mundo, mas renovando o vosso entendimento. Então temos também tomar cuidado com essa história do respeito, de cada um tem a sua opinião, porque é justamente nisso que começa muita confusão. Porque nós precisamos alinhar os nossos pensamentos à luz das Escrituras, renovar a nossa mente, não andando segundo o curso deste mundo. E muitas vezes, né, cada um fica esse jogo de minha opinião, e a igreja vivendo numa imundícia. Agora, é claro, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, governos foram e governos vieram, e assim vai ser até para sempre. Até para sempre não. Até Jesus retornar. Né? E aí nós temos que aprender a lidar. E independente de quem estiver no poder, nós temos que orar. Né? Os irmãos viram um dia que eu fui levar minha amiga aí lá para visitar o Bolsonaro, ela queria muito. A Raquel, que estava aqui com a gente, já foi embora essa semana que passou. E a gente acabou encontrando o Bolsonaro e ele parou, só tinha 5 pessoas, ele desceu lá. E eu falei, o que eu vou falar para esse cara agora, em 3 minutos, né? Eu vou orar por ele. Eu posso orar por ti? Ele falou, pode. Não se escandalizem com isso, porque se fosse o Lula, eu também oraria por ele. Se ele me permitisse orar por ele. Eu também oraria por ele. Então, assim, não se trata... Né, é claro que eu posso ter o meu posicionamento político, posso ter. Né? Agora, respeito todos aqueles que acham que tem que votar em X e Y. É isso que está inerente aqui. Agora eu posso argumentar, olha, eu acredito que estes valores não condizem com as Escrituras. Né? E aí eu não estou citando nem direita nem esquerda. Né? Então, a nossa mente precisa ser renovada, né, com os princípios bíblicos nessa interação, que tem que ser regada por esse senso. Existem irmãos diferentes, né, e que estão todos aqui, com pensamentos bem distintos, e alguns carecem de crescimento, de maturidade, e nós temos que ter amor, temos que ter paciência. Então, para uma igreja mais duradoura, vamos dizer assim, mais fortalecida, a gente precisa entender esse conceito de base, né? O corpo de Cristo é uma comunhão de diferentes. Não somos iguais e precisamos uns dos outros. Não fomos dotados da mesma maneira, e foi assim que Deus planejou para o nosso bem. Confessamos a mesma crença em Jesus Cristo, mas desfrutamos de uma diversidade de experiências. Essa é a visão de Deus para a igreja que devemos redescobrir. Não somos autossuficientes. Não devemos fazer tudo. Inclusive essa questão, né, esse clamor que a gente eventualmente tem que fazer aqui de púlpito, para que a igreja local sirva, ele é necessário, ele é importante, mas estou convencido de que não quero queimar a ficha de alguns irmãos que estão dispostos a se levantar e a fazer tudo o que precisa ser feito na igreja. E a consequência disso, né, infelizmente, é que em alguns momentos nós vamos ficar sem transmissão online, nós vamos ficar sem ter microfone, nós vamos ficar sem ter pessoas na portaria, porque não posso queimar alguém aqui à exaustão, porque outros querem permanecer sentados, acomodados, ou agora ainda mais acomodados aí, assentados, olhando o pastor na telinha, né? E é simples, é assim que tem que ser feito, conforme as nossas forças. Né? Então haverá um dia que talvez, porque eu estou aqui revelando este entendimento, porque não dá para sugar um irmão até a ponto da exaustão, talvez em algum momento você não vai conseguir me E quando tiver alguém servindo, então você vai conseguir ouvir, você vai conseguir ver a transmissão, você vai conseguir, é assim. Né? Não dá para a gente tentar se desdobrar, né? Estava pensando, como é que eu posso estar na portaria e pregar ao mesmo tempo? Não dá, eu acho que não dá. Mas nós temos que entender isso, né? Com relação ao serviço, nós precisamos uns dos outros. Né, com relação a tudo, né, o princípio da mutualidade bíblica precisa ser vivenciado por nós aqui.
Então, nós não fomos dotados da mesma maneira. Foi assim que Deus planejou para o nosso bem. Somos codependentes, né? E aí, aquilo que eu falava aqui, abre aspas aí de novo, e os autores também ressaltam, porque essa questão de divisão política e a pandemia é uma coisa que está acontecendo em outros lugares, né? Ao redor do mundo também. É curioso esse movimento, né? Talvez a internet é que possibilite essa unidade na divisão, no modo do ser humano estar se dividindo hoje. Ele fala, a política e a pandemia estressaram muitas congregações além do ponto de ruptura. Pode parecer mais fácil procurar uma igreja onde todos pensam, votam e pecam da mesma maneira que você. Apesar disso, é melhor para o seu crescimento espiritual acomodar-se em uma comunhão de diferentes. Então, é interessante o que ele coloca aqui. Honrar pessoas cujas habilidades são diferentes das suas. Esperar todas as coisas em amor. Manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí ele nos confronta, faz um questionamento. Você quer encontrar uma igreja que chame a atenção deste mundo? Encontre uma igreja que se pareça com o mundo vindouro. É nesse sentido que nós somos essa embaixada, né? E alguém que nos visitasse deveria olhar e falar, que povo distinto, né? Que povo separado. Separado não, que povo diverso, mas ao mesmo tempo anda em unidade. O que tem aqui? Por que o mundo não anda em unidade? E eles conseguem, né? E às vezes, até conversava semana passada com um dos irmãos, às vezes a gente tem essa sensação, né? Que o mundo está andando em unidade e que a gente não consegue juntar as forças para fazer uma coisa simples e básica, né? E aí sim, a gente tem que se confrontar com isso. Temos que nos confrontar com isso, porque isso é para vergonha nossa. Ao mesmo tempo, a gente tem que clamar a Deus, ao dono desta igreja, por misericórdia, e com os olhos na esperança de que a obra que Ele começou em nós, Ele vai completar, a gente possa crer que Deus começou uma obra aqui em Taguatinga, por meio desta igreja, e Ele quer usar você, Ele quer me usar, e a gente não pode esmorecer, embora muitas vezes a gente se vê abatido ao ver os bancos vazios, mas muito mais do que, eu sei que a gente está no período de férias, outra metade está adoentada, existe tudo isso, né? Mas muito mais pela sensação, e a gente não pode se mover pelas sensações, mas elas existem, né? Dessa falta de unidade, dessa falta de zelarmos e lutarmos para sermos um em amor, né? Que Deus tenha misericórdia. Certo, irmãos? Então, essas são verdades importantes, exortativas, até complementam o devocional que a gente escutou aqui, e é aqui que é possível traçar um paralelo com o que ficou faltando na semana passada. Ser uma igreja que se pareça com o mundo vindouro, ser uma igreja que anda na contramão desse mundo e que chame a atenção desse mundo, requer um posicionamento diferente desse mundo. Ou seja, o que justifica a nossa unidade e a nossa comunhão não é porque nos isolamos apenas aí em um grupo com os mesmos gostos, porque a igreja é algo diverso e ao mesmo tempo unificado, mas por razões que consideram negar a si mesmo, abrir mão de seus direitos em amor. Então, um amor orientado pelas Escrituras é o que vai nos capacitar a viver esse senso de unidade, sentindo, mas de fato sendo, não apenas só sentindo, mas de fato sendo. Então, a evidência do amor e da santidade de Deus é o outro propósito do ser igreja. E como que isso se dá na prática? Então, o amor e a santidade de Deus são evidenciados de várias maneiras. É só pegar todos os mandamentos da mutualidade, do uns aos outros, e a gente poderia falar sobre cada um deles, mas como eu disse no início, nós vamos olhar para como nós evidenciamos esse amor, e como nós evidenciamos essa santidade, e por tabela a própria unidade, por meio da disciplina na igreja. Então, os próprios autores também colocam isso, e vão discutindo isso, né? Nos trazem essa discussão.
E a pergunta feita agora é: a disciplina da igreja é realmente amorosa? A disciplina na igreja é realmente amorosa? Então, é fato que a disciplina ela é uma parte essencial do discipulado cristão, né? Então, tanto a instrução quanto a correção são necessárias para o crescimento, né? Tudo isso você encontra aí nesse livro exortativo que foi feito aí pela editora Fiel. Então, fazer discípulos cristãos envolve ensino e correção, e as pessoas usam o termo disciplina eclesiástica para se referir à segunda parte. Então, a correção bíblica é necessária dentro do corpo de Cristo, até mesmo para a nossa unidade, né? Então, corrigir o pecado faz parte aí do propósito de Deus para a igreja. E esta é uma maneira da gente evidenciar o amor e a santidade de Deus. Então, o processo de disciplina começa, e aí a gente vai olhar, pode abrir a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 18. Deixa aberta aí, Mateus. Esse é um dos textos importantes aí, com relação à disciplina eclesiástica, a disciplina bíblica, né? E nós vemos ali, vamos ler. Mateus, capítulo 18, a gente já leu esses dias, convém ler de novo. A partir do verso 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, o processo de disciplina, como é bem dito aqui, no versículo 15, ele começa com advertências particulares, né? Vai entre ti e ele só, se teu irmão pecar contra ti. Entre ti e ele só. E o processo de disciplina, ele termina quando, irmãos? Quando o irmão se arrepende. Tão logo ele se arrependa. Ou quando a própria igreja, utilizando-se da sua autoridade estabelecida pelo próprio Deus, como nós já vimos, ela remove a pessoa não arrependida da membresia da igreja, basicamente. E aí, essa ainda assim é uma atitude de amor, conforme a gente lê em Mateus 18, porque ele convida para esse processo, né? Vai tu com teu irmão, se ele te ouviu, ganhaste o irmão. E depois ele continua, não ouviu? Toma alguém contigo, uma ou duas pessoas. E depois dize-o à igreja. E qual que é o objetivo de dizer à igreja? Se caso esse irmão se recusar a ouvir aquela exortação. E o objetivo é ganhar o irmão também. Então não é só, né, quando se chega, e eu tenho visto que as igrejas tentam evitar ao máximo aquilo que é o inevitável, biblicamente falando, mas até chegar a este nível, né, irmãos, um processo de muito amor já foi colocado. E, na verdade, o próprio processo de dizer à igreja representa e significa o quê? Atenção, igreja, agora, todos vocês sabedores do que está acontecendo aqui, têm o dever e o direito de ir até este irmão e exortá-lo. E cada vez que você encontrar este irmão, a tua palavra tem que ser uma palavra firme, confrontando e convocando esse irmão ao arrependimento. Percebem como a gente faz um processo, às vezes, errado, né? Um irmão simplesmente não abandona o pecado e toma os seus rumos na vida, e a gente quer fazer uma churrascada para tentar trazer o irmão para perto novamente. Esse é um modelo bíblico? Não é? É claro que se você encontrar este irmão
em um churrasco, você tem que ir lá exortar esse irmão, novamente. Oi, tudo bem? Olha, muito bom encontrá-lo aqui nesse churrasco. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz aqui, que a sua prática de vida não condiz. Você se arrependa. Eu tenho orado por você para que você caia em si e se arrependa do seu pecado. Deveria ser assim. Até um dia em que, por A mais B, esse irmão, quem sabe, caia em si, e a gente possa então, louvado seja Deus por esse irmão que caiu em si, depois de tudo isso. Então, irmãos, hoje existem pessoas em processo de disciplina na nossa igreja. Hoje, existe. Existe. E ninguém está sabendo. Ou pelo menos não deveria saber. A fofoca, às vezes, é um grave problema que deveria receber disciplina mesmo. Daí é assim que trataremos a fofoca aqui nessa igreja. Como tem que ser tratado. Com uma disciplina bíblica para aqueles que não se arrependerem. Tem que ser assim, né? Então, percebe que está tudo envolvido, né? A gente já viu, olhou sobre a ideia de autoridade da igreja, sobre o compromisso de você fazer parte, como você ser membro de uma igreja local é bíblico. A gente vê esse pressuposto em todo o Novo Testamento, né? Eles passaram a fazer parte da igreja, foram contados, então eles não tinham os mesmos recursos que nós temos hoje, como um programa com o nome de todos os membros, mas eles sabiam exatamente quem era e quem não era, e quem tinha que ser afastado porque não estava vivendo de acordo com a profissão de fé daquela comunidade local. Nós não podemos perder isso de vista. Então, ser membro envolve afirmar uma profissão de fé de uma igreja. E aí, abre aspas novamente aí, é um bando de aspas aqui, tá, irmãos? Mas é isso aí. A disciplina em sua fase final significa remover aquela afirmação por causa de um pecado que é, primeiro, impenitente, ou seja, que persiste, que não se arrepende. Segundo, verificável. E terceiro, significativo. Então, impenitente, que não se arrepende, verificável e significativo. Aí você vai caminhando com o irmão para ver se ele cai em si ali em relação a isso. Então, uma igreja não está declarando com toda certeza que alguém é um não cristão quando remove a pessoa da membresia. As igrejas não têm a visão de raio-x do Espírito Santo para ver o coração de alguém. Antes, a igreja está dizendo, não estamos mais dispostos a afirmar publicamente a sua profissão de fé. Aquele pecado específico em sua vida que você se recusa a abandonar e sobre o qual os fatos são inequívocos, é significativo o suficiente para minar a credibilidade de sua profissão de fé. Então lembram que nós somos uma embaixada, né? Essa é a alegoria que está sendo feita aqui. Nós somos representantes de um reino. Então, quando alguém se autoproclama membro da ICE Betel, essa pessoa está dizendo que ela está debaixo, né, da autoridade daquela igreja. Daquela igreja, não daquela instituição. Ela está debaixo de uns aos outros. Né? E nós temos então o dever de nos certificarmos de que cada um de nós esteja vivendo de acordo com a profissão de fé que fazemos. Né? E é por isso que a disciplina bíblica ela é tão importante. Não só porque é uma maneira de nós evidenciarmos a santidade de Deus entre nós mesmos, mas para este mundo. Né? E as igrejas estão cada vez mais andando segundo o curso deste mundo. Com aquele amor, né, com aquela conivência pelo pecado disfarçada de amor. Então, o mundo tem esse discurso do amor. Um amor que despreza os preceitos bíblicos. Né? Então, irmãos, Mateus 18 é um texto difícil da gente lidar com ele. Mas nós não temos a opção. Não nos foi dada a opção de tapar os olhos para o pecado
como se ele fosse nada. Nós não somos juízes de ninguém. Apesar disso, Deus nos mandou fazer isso aqui. Como se deve tratar um irmão culpado. Nós não somos juízes. Entretanto, nós não podemos abrir mão do nosso dever de zelar para um dos nossos propósitos como igreja, que é evidenciar o amor e a santidade de Deus. Então, o objetivo da disciplina é levar as pessoas ao arrependimento. Esse é o objetivo da disciplina. Levar pessoas, irmãos nossos, ao arrependimento. E aí, um outro texto que nós também já lemos, mas você pode abrir lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Paulo está furioso aqui, com a conivência da igreja em relação ao pecado. Talvez nós tenhamos muito que aprender com Paulo em relação a isso. Nós ficamos irados e revoltados com muitas coisas, mas não com aquilo que Deus reprova, né? Diz assim, geralmente, 1 Coríntios 5, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Tinha um homem naquela comunidade que estava se deitando com a madrasta. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Então, Paulo ele está indignado, né? Ele fala, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, no versículo 5. Então, além de fazer bem para o indivíduo, a disciplina eclesiástica faz bem para a igreja como um todo. Então, tudo isso aí, estamos sendo exortados no livro Igreja é Essencial. Então, existem processos de disciplina, como eu falei, a igreja erra. Ela peca também nesse processo de disciplina. E nós não podemos descartar a disciplina só porque ela foi mal feita em algum lugar. Então tem pessoas machucadas que foram expostas indevidamente. Isso acontece ou não acontece? Acontece. Infelizmente, falta de maturidade espiritual. Mas só quem está lá no contexto específico até pode, talvez, julgar. Mas, de qualquer forma, os erros em torno da disciplina bíblica, não devem fazer com que a gente descarte a disciplina. Então, a gente precisa encontrar um modelo bíblico sobre como lidar com o irmão que está faltoso em pecado. E, na verdade, um pecado sem arrependimento, né, irmãos? Porque quem de nós não pecou essa semana? Já nos arrependemos, já confessamos os nossos pecados uns aos outros, pois devemos fazer isso. Como é difícil, né? Mas fale com o Senhor, comece com Ele, clame por misericórdia, pegue alguém maduro na fé, peça ajuda. Mas não podemos negligenciar a questão da disciplina bíblica, porque ela já foi mal feita em algum momento. Então nós precisamos andar e entender qual que é a direção do Senhor em relação à disciplina bíblica. Então, daqui a necessidade, de uma cultura de discipulado, de uma cultura de disciplina.
Você estar engajado num discipulado é muito importante, porque você minimiza as tuas chances de percorrer Mateus 18 na sua própria vida. Porque você já pega algo, né, na raiz ali em determinado pecado. Você já está numa dinâmica de confissão direta, A e B, com muita rapidez, com um coração ensinável. Então percebe como nós precisamos crescer nessa cultura de discipulado, uns discipulando os outros. Ter alguém para você prestar contas da sua vida. Isso é fundamental dentro da igreja. Essa é uma tarefa de todos nós, não é uma tarefa só do pastor. Os membros, abre aspas, onde os membros vivem de forma aberta e transparente, sabendo que podem confessar pecados desde o início, quando esses pecados são relativamente, entre aspas, pequenos, antes que as rachaduras morais se tornem abismos. Então, esse cuidado mútuo, né, você está ali já. Meu irmão, isso aqui não... E aí a pessoa, nossa, nem percebi. E aí, como é algo ainda, claro que para Deus todo pecado é grave, né, irmãos? Mas vamos dizer assim, ainda é uma pequena rachadura, o teu coração ainda está maleável, está um terreno fácil de lidar, a importância então do discipulado. Porque se você continuar brincando com o pecado, pode chegar o tempo de um coração cauterizado a ponto de você não ouvir mais ninguém. E aí esta igreja local, ela precisará se posicionar para o teu bem e para o bem de todos. E é por isso que um presbítero, quando peca, e olha, presbíteros pecam, viu? Pastores pecam. Não tem nem alternativa. Dependendo, né, do que for, esse camarada ele tem que vir ser exposto mesmo diante de todos. Para que todos temam. Para que todos temam. Para que todos vejam como o pecado é feio, é triste. E se a gente não tratar, ele vira um câncer na igreja. E a gente precisa então, não que já não esteja ocorrendo, mas, irmãos, numa igreja em que Deus tem um propósito de crescimento, de nos curar, de nos amadurecer, talvez eventualmente a gente tenha que enfrentar Mateus 18. E para tristeza nossa, com a autoridade que foi dada à igreja, realmente desvincular alguém. Olha, você, por causa da sua conduta e do seu coração endurecido diante do pecado, nós como igreja não certificamos mais o seu testemunho vinculado a esta comunidade da fé. A sua conduta, a dureza do seu coração, não nos permite continuar compactuando e declarando que você faz parte desta embaixada. Mas com isso nós não estamos dizendo que a pessoa não é crente, né? Mas nós estamos seguindo Mateus 18, para que, quem sabe, essa pessoa caia em si. E é interessante, né, como a gente vai olhar mais para frente. Paulo está anunciando até um julgamento futuro. Né? Então a nossa não conivência com o pecado tem como objetivo salvar, inclusive, aquele irmão no dia, né? Não salvar no sentido de que só Cristo salva, né, irmãos, mas de contribuir para o processo de santificação daquele homem, daquela mulher. Então, uma igreja que investe nesse discipulado vai conseguir aí lutar e evidenciar a santidade e o amor de Deus de forma mais consistente. É importante falar, e é impressionante como eles conseguem sintetizar o que nós precisamos ouvir, né? Porque falar de disciplina bíblica, a gente geralmente não relaciona disciplina bíblica com amor. Porque nós fomos contaminados com um conceito, que eu falo muito aqui, um conceito distorcido sobre o que é o amor bíblico. Então,
a disciplina é difícil para nós hoje porque não nos parece amorosa. E aí, nem sempre vai parecer algo amoroso. E eu compartilho do mesmo sentimento aí dos autores, vamos ver se você também compartilha. Porque há um instinto cultural aqui sussurrando nos nossos ouvidos que isso não é algo amoroso. A gente sabe que é, mas ao mesmo tempo, nossa, mas está sendo muito duro. Né? A gente é tomado por essa... E é por isso que não é fácil para ninguém ter que disciplinar alguém, teu irmão em Cristo que você ama. Não é fácil. Assim como para um pai não é fácil. Acredito que quem tem seu filho já precisou dar umas varadinhas nele ali e depois vai escorrer a lágrima lá no outro quarto lá, porque não é fácil você disciplinar o seu filho. No nosso meio é a mesma coisa. Então, há uma verdadeira distorção sobre o conceito de amor e isso precisa ser entendido por nós, se a gente quiser colocar em prática a questão da disciplina bíblica. Então, nós percebemos o quê? Que as pessoas estão dispostas, em nome desse amor inventado, a abrir mão do que for. Então, o amor basicamente nunca julga. O amor, na verdade, na concepção desse mundo, liberta as pessoas. O amor acaba sendo esse trunfo final, o argumento para acabar com todos os argumentos, a justificativa final para fazer o que você mais deseja fazer. Em nome do amor. Né? Então, se o amor exige que você rejeite seus pais, rejeite toda a tradição de moralidade, rejeite a sua classe, rejeite a sua igreja, então que assim seja. Se eles não estão te chamando como tem que ser, se você não está se sentindo amado, largue tudo e abandone a todos, porque eles não amam. Então esse argumento, né, acaba liberando todo mundo, o argumento do amor, o falso amor. Muitos cristãos sucumbem a essa compreensão do amor, infelizmente. Porque a disciplina bíblica da igreja, ela é bíblica e ela é amorosa. Ela nos ensina sobre o santo amor de Deus. E ela é bíblica porque a gente acabou de ler, Mateus 18. Como que nós buscamos aquele que está perdido? Jesus responde no texto que nós lemos hoje em Mateus 18, 15 e 17. Então, Jesus, ele deseja manter o assunto o mais restrito possível. Não é? A gente não viu isso? Vai tu com teu irmão. Ele deseja que o assunto fique ali restrito. Encontrou um coração, terreno fértil, um coração ensinável. Glória a Deus por a vida desse irmão que se arrependeu. Mas ele também está disposto a levar o assunto a toda a igreja. É o mesmo Senhor mostrando para nós qual é o caminho. Ele também acredita em um processo. E aqui, quando ele fala ali de que deve-se levar 2 pessoas, né, ou 3 testemunhas, também tem em vista esse processo que se tu for olhar para o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 19, você vai ver no versículo 15, que uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então é interessante porque nós percebemos Jesus olhando para o restrito, mas também indicando um caminho de que toda a igreja precisa entrar na jogada em caso de não arrependimento, e ele olha para um processo à luz do Antigo Testamento, que era a necessidade de 2 ou 3 testemunhas para confirmar o que estava acontecendo ali de fato. Jesus, ele quer nos livrar então de falsas acusações, né? Ou por isso que, inclusive contra um presbítero, né? Então, se você tem algo contra alguém, vai ter com teu irmão. Ele não te ouviu, então você precisa chamar outra pessoa para andar junto ali, para testemunhar aquela confrontação, mas esteja disposto a ir até as últimas consequências quando você levanta algo. Você vai ter que ser o primeiro. Olha, então eu vou ter que confrontar o irmão diante disso que você está me dizendo, e agora você vai ter que vir comigo.
né? Então, assim, cuidado antes de abrir a tua boca aí em falso testemunho, que é pecado igualmente, né? Então, ele não quer falsas acusações, também não quer uma coisa despropositada, né, entre as pessoas ali, nessa interação de disciplina. Ele não quer que os pastores, então, deem a sua interpretação sobre o caráter das pessoas, isso é difícil. Então, o pecado ele deve ser verificável, os fatos indiscutíveis. É disso que a gente está tratando quando fala em disciplina eclesiástica. Então, não existe um modelo único para esse tipo de disciplina, né? Cada caso é um caso, cada pessoa reage de um jeito distinto, e então você tem um mesmo pecado que às vezes vai tomar caminhos diferentes. Porque num primeiro momento a pessoa já caiu de joelhos aqui, clamando por misericórdia, e o outro está brincando, está te levando, né? Como se, sim, eu estou sendo tratado por você, mas na verdade não, eu só estou te enganando. Tem gente que vai, e aí a gente precisa discernir. Quando que nós temos alguém que está verdadeiramente engajado no processo de santificação, ou alguém que na verdade só está te usando como desculpa para continuar, em nome do amor e da paciência, fazendo aquilo que ela não quer se arrepender. É difícil de discernir, por isso precisamos da intervenção do Espírito Santo. Então, cada um deve ser tratado com cuidado e sabedoria, com atenção dada aos fatos particulares do caso aqui. Então, a disciplina da igreja nos ensina sobre o amor de Deus. Claramente as Escrituras conectam disciplina e amor, porque lá em Hebreus a gente vê, o Senhor corrige a quem ama. Deus não considera o amor e a disciplina como sendo conflitantes, mas ensina que o amor motiva a disciplina. Os pais, né, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, lá em Hebreus 12, 10 a 11, a fim de sermos participantes da sua santidade. Esse é o propósito de Deus a nos corrigir. Para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, irmãos, fundamentalmente, as igrejas devem praticar a disciplina eclesiástica por amor. Amor pelo pecador, para que ele chegue ao arrependimento. Amor pelos outros membros da igreja, para que não sejam desviados. Amor pelo próximo que não é cristão, para que ele não veja o mundanismo na igreja, para que ele consiga olhar e falar, opa, mas ali é diferente. Aqueles radicais ali, ó, eles vão falar isso da gente. Aqueles radicais ali. Mas ainda assim nós estamos apontando para algo que é diferente. E que mais cedo ou mais tarde, aqueles que Deus tem um propósito de salvação, cairão em si e eles vão reconhecer em nós que somos diferentes. E o amor por Cristo, para que possamos representar o seu nome corretamente. E qual que é a lição de tudo isso para nós? Então, nós devemos construir relacionamentos com outros membros da igreja para que haja um conhecimento mútuo uns dos outros. Então, por isso que não dá para um cristão viver em isolamento. É por isso que está fácil ficar no mundo virtual. Porque ninguém consegue saber quem você é, quais são os pecados que precisam ser confrontados, e com isso nós minguamos. Não há como a gente crescer espiritualmente, né, irmãos, na vida com Deus, sendo conivente com os seus próprios pecados, mas também em relação ao outro. Não dá para você dar de ombros pela vida do outro. Ah, dane-se. Ah, não quer? Então, que teus filhos sofram as consequências. Não dá para a gente fazer isso. Então, precisamos construir relacionamentos com outros membros da igreja para que haja esse conhecimento mútuo. A confiança cresce em um ambiente de humildade e honestidade. A gente precisa crescer nisso.